no programa Consumo em Pauta de hoje, vamos falar de um assunto que deixa milhões de brasileiros sem conseguir colocar direito a cabeça no travesseiro. Estamos falando do superendividamento, uma situação em que o consumidor, de boa fé, assume a sua impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu, sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência. Ou seja, uma situação extrema de endividamento. E quem está nessa situação, preste bem atenção nas explicações da doutora Rosângela Maria de Almeida, advogada do escritório Montanhês Albuquerque. Ela vai nos explicar em detalhes o que é o superendividamento e como se beneficiar de uma lei específica sobre o tema. A doutora Rosângela já está aqui com a gente online. Seja muito bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço, Ângela, boa tarde. Espero contribuir esclarecendo essas questões que são doloridas, né, sobre superendividamento hoje, onde 70% da população brasileira hoje está endividada. Ela está endividada, mas me parece que o superendividamento, a gente gira em torno de 15 milhões de pessoas, né, que estão superendividadas. Agora, como eu falei ali no início, o superendividamento é a impossibilidade de arcar com as dívidas, né? E aí, tirando, inclusive não tendo, tirando do que comer para pagar dívidas. Define-se muito bem isso, né, na lei do superendividamento. Agora, tem mais alguma coisa que a gente pode considerar como superendividamento? Olha, Ângela, na verdade, assim, eu entendo que o superendividamento ele se dá quando você contrai uma dívida para adimplir outra. Então, vamos pensar que eu tenho uma dívida no cartão de crédito, estou pagando o mínimo, não estou conseguindo pagar o cartão de crédito, então estou pagando o mínimo. Vou ao meu banco e falo, preciso de um empréstimo para mim pagar o meu cartão de crédito. Então, quando você começa a contrair uma dívida para adimplir outra, efetivamente você está super endividado. Ou seja, você já cai naquilo que você não está conseguindo arcar com as suas dívidas, você precisa de uma outra Exatamente. forma, e aí a pessoa vai buscar, em vez de buscar uma outra forma de tentar reduzir esse endividamento, ela vai se endividar mais ainda, né? Agora, pela lei, a gente tem a lei aí, que é a lei, se eu não me engano, 14.181, né? Que ela foi. Escrevi bastante sobre ela, acho que foi em 2021 que ela saiu. Não estou errada, não, é isso, né? 2021, exatamente. A partir de que momento, por essa lei, ela é caracterizada como superendividamento? Quando você está comprometendo o seu mínimo existencial. E o que nós chamamos de mínimo existencial? Até uma controvérsia em relação a isso, porque não há uma definição legal sobre isso, não há uma lei que especifica o que é mínimo existencial. Hoje nós temos, por exemplo, um decreto que fixou o mínimo existencial em R$ 600, mas isso é muito subjetivo. Então, para a Rosângela, o mínimo existencial pode ser R$ 1.000. Para a Ângela, o mínimo existencial pode ser R$ 2.000. Então, é o valor que efetivamente você precisa para cobrir as suas necessidades essenciais. Educação, saúde, alimentação, enfim. Então, são o que garante você existir efetivamente. E muitas famílias estão com todo o rendimento comprometido, pagando dívidas. Então, o que se objetivou com esta lei foi manter, né, a dignidade da pessoa humana, garantindo-lhe o mínimo existencial. Agora, eu estou lá super endividada, não estou conseguindo mais pagar minhas contas, não estou conseguindo subsistir por causa dessas tantas contas. Como a lei do superendividamento pode me ajudar? Então, assim, hoje é uma lei que eu acho ela muito bonita, porque o objetivo dela foi trazer uma cultura financeira para os consumidores.
Porque existe muito essa questão de não ter cultura, vai gastando sem efetivamente pensar nas consequências e quando vê, está super endividado. Então, qual que é o objetivo? Além de trazer essa educação financeira para o seu dia a dia. Estou devendo o meu cartão de crédito. Já estou pagando o mínimo. Não consigo nem pagar o mínimo. Já estou deixando de pagar a minha água e a minha luz. Você pode se valer da lei, pedindo para que essa instituição financeira, garantindo-lhe o mínimo existencial, parcele aquela dívida em até 60 meses, né, como forma de você adimplir a sua obrigação e não comprometer ali o mínimo existencial. Então, ela vem de forma a proteger o consumidor e trazer uma cultura sobre educação financeira. Precisamos efetivamente saber que não posso gastar R$ 1.000 se ganho R$ 1.000. Eu não posso comprometer R$ 1.000 no meu cartão de crédito se eu só ganho R$ 1.000. E como eu subsisto? Não é, Ângela? Então, o objetivo da lei é trazer essa proteção para o consumidor. Tá, mas a lei, então, ela coloca algum programa de educação financeira, aquele que vai buscar a lei de superendividamento, ele é obrigado a fazer algum programa de educação financeira? Não, ele não é obrigado, é uma possibilidade que é dada para ele ali, objetivando, como eu disse, fomentar, na verdade, a educação financeira no consumidor. Vendo que está super endividado, ou ele para efetivamente de gastar e com o que ele ganha, e aí eu imagino até que ele não vai estar super endividado se ele conseguir pagar só uma dívida sem contrair outra, mas estando comprometido o seu mínimo existencial, ele pode procurar um PROCON, um advogado, fazer uma conta. Olha, eu só ganho R$ 1.000 e estou devendo R$ 1.000. Como que eu posso fazer? Então, é feito uma conta, um plano de repactuação, que isso pode ser feito através até dos órgãos, né, do PROCON, por exemplo, no site, nas defensorias públicas, ou através de um advogado onde vai se fazer essa conta. Então, você ganha R$ 1.000, então quanto é que você vai conseguir pagar para esta instituição sem comprometer o seu mínimo existencial? Aí nós fazemos uma conta, ou é feita essa conta e é enviado isso para o credor. Vamos pensar que o credor seja uma instituição de crédito. Então, ela pode responder para você falando, olha, ok, eu aceito, e aí é feito uma minuta de acordo, que isso pode ser posteriormente homologado pelo juiz, ou se extrajudicialmente não conseguir essa composição amigável, vai-se ao judiciário objetivando que, de alguma forma, caso ele não aceite judicialmente, que isso seja imposto até compulsoriamente, né, até meio Uhum, pelo tá. Poder Judiciário. Quer dizer, de qualquer forma, o cidadão que está superendividado, não está conseguindo pagar sua dívida e quiser utilizar a lei do superendividamento, né, para poder fazer a renegociação dessa dívida, necessariamente ele precisa de um interlocutor, ele precisa de alguém no meio, ou ele pode sozinho, por exemplo, ir até o banco e propor essa renegociação dentro das possibilidades dele de pagamento. Em regra, diretamente no credor, vai ser bem difícil, porque a gente sabe que o objetivo da lei é trazer essa reeducação. Então, você nunca vai conseguir chegar no banco e falar: olha, banco, eu preciso que você diminua esses juros que foram aplicados, porque efetivamente ele não está cabendo no meu bolso. Então, a recomendação é procurar um PROCON, né? Procurar uma defensoria pública, né? Ou até mesmo no site, aqui em São Paulo, no site do Tribunal de Justiça, há uma ferramenta onde você mesmo pode ir lá e colocar suas informações, tá? E essas informações serão encaminhadas pelo Poder Judiciário ao credor, que será notificado daquela sua proposta, e aí vai ser marcado uma audiência de conciliação para vocês, né? E aí, se efetivamente não for possível, né, isso vai ter que ser judicializado, e aí sim você pode procurar a Defensoria Pública, que também pode fazer advogar, mas você pode procurar um advogado particular, até porque existe uma conta, há alguns requisitos que você precisa preencher para que você tenha direito a fazer essa repactuação
através do Poder Judiciário. Então, sempre a orientação e a consulta a um profissional do direito é muito importante. E quais são esses quesitos que você precisa cumprir? Então, assim, é que algumas dívidas, Ângela, elas não se enquadram Ah, para eu essa ia te perguntar isso repactuação. também. Eu ia te perguntar isso. É, Quais dívidas podem entrar na lei? então, por exemplo, um crédito rural, ele não pode ser repactuado, entendeu? Um financiamento imobiliário, ele não pode ser repactuado. Então, vamos pensar que você já estava com o cartão comprometido, você já estava com todo o seu crédito comprometido no banco, já tinha usado o cheque especial, né? Está devendo em diversas instituições financeiras, e aí sai um carro 0 quilômetro que custa, sei lá, R$ 500.000 e você vai lá e compra, né? Isso para o Poder Judiciário é entendido como um artigo de luxo, porque aquilo não é essencial para a sua subsistência. Então, artigos adquiridos, né, de luxo, eles não se enquadram para ser renegociado. Ah, comprei uma joia, aquele brilhante caríssimo para minha senhora. Não dá para considerar, né, isso como algo essencial, né, para você, para a sua subsistência. Então, alguns créditos, né, algumas dívidas, na verdade, elas não se encaixam nesse plano de repactuação. O que cabe são ações, são dívidas de contas de consumo, água, luz, telefone, o cartão de crédito, o cheque especial, aquele boletinho feito lá naquela loja que vende a geladeira, aquela outra que vendeu o armário. Então, todas essas dívidas se encaixam e, assim, a exigência se a dívida for adquirida em má fé, objetivando não pagar, porque ninguém que já está devendo uma fortuna vai se aventurar de comprar algo que não cabe no seu orçamento. Isso já caracteriza a má fé da pessoa, já caracteriza ali o ânimo de não pagar. Né? Então, essas daí efetivamente não se enquadram. Então, são informações que são importantes serem analisadas antes de pedir essa repactuação aí, né, com benefício aí na lei do superendividamento. Então, tá. Então, o advogado ou o PROCON, os órgãos de defensoria, vão conseguir explicar isso para o cidadão, para ele Sim, saber se ele pode ou não utilizar sim. essa lei para sair dessa, para diminuir um pouco, né, os seus pagamentos. Agora, anteriormente, você colocou que essa repactuação pode ser também repactuado os juros. Os juros podem diminuir nisso, nesse Na processo? verdade, sim. Na verdade, o que se objetiva com a repactuação através dessa lei do superendividamento, Ângela, é que se pague o valor original da dívida. Então, vamos pensar que originalmente você contrai uma dívida de R$ 5.000. Só que no financiamento em 60 vezes, ela foi para R$ 25.000. O objetivo da lei é fazer com que você pague o mínimo que você contratou, corrigido monetariamente pelos índices oficiais. Então, em regra, esses juros, eles sim são revistos, porque se era 5 e se tornou 10, ou se era 10 e se tornou 20, ali tem juros, correção monetária, enfim, todos os encargos. Então, o Uhum. objetivo é receber o valor original do débito. Então, se era 5.000, corrige-se aquele valor, obviamente, e se divide por até 60 vezes, ou seja, pelo prazo de 5 anos, e o objetivo é receber o valor original da dívida. Então, em regra, cai sim os juros que foram aplicados lá em regras sempre exorbitantes, não é? Sempre, sempre. Agora, recentemente eu recebi uma questão aqui de um leitor do site Consumo em Pauta, e ele me perguntava se tinha algum limite de valor para para poder entrar na lei do superendividamento. Ou seja, para dever e para fazer as prestações. Tem algum limite? Quer dizer, eu estou devendo. Você já tinha colocado aí que depende do que você ganha e do mínimo necessário, quer dizer, o restante você pode usar para pagamento. Esse já é um padrão, um ponto, que eu já poderia até explicar para ele. Quer dizer, você ganha 1.000 e está gastando, tem 1.000 de dívida, você já pode entrar na lei do superendividamento. Agora, Uhum.
Esse 1.000 dividido em até 60 vezes, né? É isso que pode ser dividido até 60 vezes? Na Ele verdade, tem um valor mínimo de pagamento? então, na verdade, o que se objetiva com a lei é garantir a você o mínimo existencial para você. Então, vamos pensar que ele ganha R$ 1.000, mas ele deve R$ 1.000. Você vai comprovar quanto que você tem de necessidade. Eu gasto isso de água, eu gasto isso daqui de luz, meu telefone é isso, o uniforme do meu filho é isso, eu tenho uma criança doente que utiliza-se desse medicamento, então você vai comprovar o seu mínimo existencial. Então vamos pensar que nessa conta você chegue a R$ 700. Eu preciso de 700 para garantir o meu mínimo existencial para manter a dignidade da pessoa humana. Ele vai poder somente comprometer R$ 300 para pagar o superendividamento. Entendeu? Então, assim, pode até, em algumas situações, o valor que ele tem não dá para ele fazer todo este acordo. Então, algumas instituições, elas falam, não vou fazer este acordo, porque eu vou receber muito pouco. O que os juízes têm feito? Ah, você não quer? Então, você vai aguardar 5 anos, enquanto ele paga isto daqui que ele está propondo para essas instituições que aceitaram, e lá, depois dos 5 anos, você volta e você cobra ele. Porque, em regra, as dívidas, as ações, as cobranças, todas elas ficam suspensas durante essa repactuação, durante esse período da repactuação. Então, aí me vem uma outra pergunta. Eu tenho R$ 300 aí, que daria para eu pagar essa dívida, mas eu tenho 5, 6 dívidas, eu tenho endividado com um monte de lugar. Esse valor pode ser diluído, dividido entre esses vários lugares, ou eu pago esse primeiro, depois eu vou no outro? Tem alguma... Qual é o mecanismo disso? É assim, na verdade, você vai ter R$ 300 para você pagar todos aqueles credores. E aí caberão a ele, como eu disse, aceitar. Poxa, mas ele só vai me pagar R$ 50. Vamos pensar que ele deva 6 credores. Então vai ficar em regra R$ 50 para cada um. Né? Então vamos pensar que uma dessas instituições fala, não, mas eu não vou querer receber só R$ 50. Ele vai demorar uma vida para pagar esse débito. Ele vai aguardar que esses R$ 300 sejam divididos somente por estes 5 credores que aceitaram, e só depois de 5 anos é que ele vai poder cobrar esse devedor. Ah, aquele que ficou de fora vai ter que esperar de qualquer forma, sim. Vai, de acordo Entendi. com a lei, vai. Tá. Ou seja, força realmente o credor a tentar buscar essa alternativa de acordo, né? Exatamente, até porque é assim, Ângela, no Poder Judiciário você faz essa proposta. Vamos pensar neste exemplo que nós Então, demos. aham. Seis credores. E um fala, não, eu não aceito receber R$ 50. Ok? Então vai ficar 300 para 5, né? Enfim. Ou uma outra situação é que, na verdade, o juiz também pode obrigar, ele pode instituir compulsoriamente que este credor aceite. Tá. Entendeu? Então vamos pensar, ele fala, não, não aceito. Então o juiz ele vai poder decidir, tá bom, então você vai esperar ele pagar, então, durante esses 5 anos com esses R$ 300 que ele tem hoje, entendeu? Ou você é obrigado a aceitar receber estes R$ 50 junto com os outros 5. Né? Porque isso acaba dificultando a vida do credor. Eu até falo que essa lei ela funciona meio que como uma lei de recuperação judicial e falência, onde aquele empresário não tem condições de manter a sua empresa, não consegue pagar os trabalhadores, está devendo impostos, então ele vai ao Poder Judiciário e recorre, fala, olha, eu quero manter a minha empresa, mas eu não tenho condições de pagar dessa forma. Posso tentar pagar dessa forma? E ele, cumprindo o plano, ele vai ter o nome dele de volta, ele vai voltar a ter crédito, né? Vai voltar a ser incluído socialmente, como a Realmente. gente chama. Ou seja, o que você falou agora era uma das perguntas que eu queria fazer. Uma vez que ele faz essa renegociação e o nome dele está nos organismos de crédito, negativação, automaticamente sai, né? Não, É, não pode, não vai ficar lá, mesmo que ele vá levar 5 anos para pagar a dívida, não pode ficar é. lá, né?
Não pode. Isso, inclusive, consta na lei, né, que aprovado, homologado o plano, porque, em regra, é o juiz que vai decidir, seja, se não foi extrajudicialmente acordado pelas partes, aí eu já estou falando numa esfera judicial, o juiz homologando, decidindo que vai ser dessa forma, o juiz vai, inclusive, fixar até tal dia, porque como ele tem 180 dias para começar a pagar, pode ser que o juiz fale, olha, comprovado o primeiro pagamento, exclua-se o nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito. E aí ele vai ficar, né, desnegativado, como eu chamo. Entretanto, a própria lei, ela estabelece que tem que haver um compromisso do devedor em não contrair novas dívidas, sob pena de não poder se utilizar desse benefício lá na frente. Então, assim, por isso que eu falo da reeducação. Então, você fala, poxa, Hum. mas como é que garantia que há de que ele vai fazer essa repactuação e já não vai lá contrair uma nova dívida no cartão de crédito? Prejuízo para ele, porque amanhã ele não pode efetivamente se valer deste benefício, já que é um compromisso que ele vai assumir, inclusive, dentro de uma decisão judicial. Agora, se aí no período que ele está pagando isso, que ele repactuou e ele tiver alguma intercorrência e ele não pode arcar com esses valores, perdeu o emprego, alguém na família ficou doente, sei lá, pô, né, alguma coisa. O que que acontece com ele se ele deixar de pagar? Ele pode repactuar novamente, seja na condição de que a situação econômica dele melhorou, porque a gente está falando aqui de alguém que tem R$ 300 disponível para pagar essas dívidas. Vamos pensar que a situação econômica dele melhorou, foi promovido no trabalho, conseguiu um emprego melhor, e aí o salário aumentou, e aí, ou seja, ele tem um valor maior disponível para pagamento desses credores. Então, ele pode procurar, nos mesmos autos será feita uma nova repactuação, de forma que ele pague talvez até mais rapidamente, sendo um valor maior. Da mesma forma que se ele tiver sido demitido, teve um problema de saúde e que ele não esteja conseguindo adimplir com essa obrigação, o Poder Judiciário vai repactuar de forma a diluir novamente aquilo, mas dentro do processo e comprovada essa insuficiência de recurso ou comprovada essa majoração aí da situação Tá. anterior para a atual. Em que momento ele deve fazer isso? Se ele perdeu o emprego, ou seja, a partir desse mês eu sei que eu não vou conseguir mais pagar o que foi repactuado lá. Eu já tenho que imediatamente comunicar ou eu tenho que esperar um tempo? Existe um tempo de espera para isso? Não, ele deve comunicar imediatamente até em demonstração da sua boa-fé, né? Olha, perdi o emprego, assinei um aviso prévio hoje. Tem que comunicar. Até porque isso demanda um tempo, né? A gente gostaria que o Poder Judiciário recebesse uma petição nossa e já analisasse, mas a gente peticiona e ainda a gente tem que aguardar a fila de processos do Uhum. magistrado, não é? Então, assim que ocorrer, é importante que ele já comunique seu advogado, ou que seja através da defensoria, seu defensor público, ou se ele fez isso através diretamente de um PROCON, por exemplo, e depois foi homologado pelo Poder Judiciário, de comunicar ao juiz que homologou este acordo de forma que ele seja repactuado, mas isso a lei também prevê nos dois casos, tanto no caso dele ter uma situação melhorada ou quanto dele ter uma situação ali, né, piorada. Agora, se, entre aspas, por má fé, ele fez toda, por boa fé, ele fez toda a repactuação, mas por má fé, ele falou assim, agora deixa para lá, não vou pagar, né? O que que pode acontecer com ele? A dívida, todo esse processo é extinto e ele volta à dívida original e não tem mais direito à lei de superendividamento? É isso que acontece? Então, na verdade, quando há uma decisão judicial homologando um plano de repactuação, a gente é um documento ali, uma sentença, efetivamente, que pode ser executada. Então,
Em regra, quando os magistrados eles proferem as decisões, eles também já fixam, em caso de não pagamento, né, será acrescido multa de X%, o débito a ser cobrado será aquele valor anteriormente apontado, entendeu? Então, assim, não é vantagem nenhuma, porque na verdade ele vai ter toda a incidência do valor que lá atrás a gente está brigando para que fosse o original, né? Uhum. Então vai voltar a ser aquela dívida da forma que efetivamente o magistrado consignar na decisão. Então, assim, não há qualquer benefício para ele. Vou fazer isso para limpar meu nome e paguei a primeira parcela, deixo de pagar. Não, meu querido, você vai ter o seu nome negativado, a sua dívida certamente vai ficar muito maior do aquela que você começou no pedido de repactuação. Então, centrado, vou fazer isso, se eu vou buscar esse benefício da lei do superendividamento, me comprometo a Então, cumprir tudo o que for acordado. É é isso, isso é aí, isso. exatamente. Porque senão o objetivo da lei vai por água abaixo. Não é, Ângela? O objetivo da lei Com aqui é certeza. fomentar a educação financeira. Aí eu faço um plano de repactuação, tenho todo esse trabalho para não pagar. Obviamente que haverá um prejuízo para você. Então, aqui o que nós estamos, que o que busca, né, com essa lei é que efetivamente a inadimplência deixe de ser algo corriqueiro e banal. Ou seja, há possibilidade de você se tornar um cidadão adimplente, um consumidor adimplente. E é bacana porque você chega no lugar, pô, você tem cartão, vai alugar um carro, por exemplo, hoje. A gente sabe que para alugar um carro, precisa-se de cartão de crédito. Então, de repente, numa emergência, você precisa alugar um carro, você não consegue alugar um carro porque você não tem cartão de crédito, né? Então, assim, você acaba sendo excluído socialmente por conta de ser inadimplente. Então, eu acho que o objetivo do legislador foi mais ou menos assim, que um consumidor sem restrições, né, sem restrições de débito, ele beneficia absurdamente a cadeia de consumo, ao Uhum. contrário daquele que efetivamente está devendo, não é? Você, tá, você que é advogada, você tem visto as pessoas buscando resolver essa questão via lei do superendividamento? Isso ele já tem bem resolvido isso na cabeça dele, o que que é e de que forma ele pode usar isso, e ele tem procurado isso? Olha, Ângela, eu acho que ainda os consumidores eles não têm conhecimento deste benefício. Até porque, se você pensar numa situação muito simples, que pode acontecer com qualquer um. Poxa, eu adoeci, e aí eu tive que comprometer mais 20% do meu rendimento para o meu mínimo existencial. E eu não estou conseguindo pagar, por exemplo, aquela prestação daquela geladeira que eu comprei. Então, se neste momento, né, você souber que você tem este benefício, você vai se favorecer disso. Você vai buscar o seu direito no sentido, poxa, não então vou diminuir isso daqui, vou pagar da forma que eu consigo. E o que eu percebo é que, de fato, os consumidores não têm conhecimento, tem muita matéria, existem já diversos procedimentos, é um procedimento relativamente novo para o Poder Judiciário, tanto que houve até algumas controvérsias. Ah, não, vamos primeiro tentar fazer extrajudicialmente, depois você vem buscar o Poder Judiciário. Mas, de fato, os consumidores, eles não têm conhecimento de verdade. E é muito importante que eles saibam, até para manter, porque tem aquele cidadão tão honesto que ele perde o sono por saber que ele está com uma dívida atrasada há 2 dias. Da mesma forma que tem aquele consumidor picareta, que ele sabe, né? Vou ficar negativado, então vou usar tudo que eu posso, né? E aí, efetivamente, já vai ficar demonstrada a má-fé dele, e aí será que ele vai conseguir se beneficiar desta lei, dessa legislação, dessa repactuação, né? Então, eu acho que é muito importante que os consumidores saibam que têm direito
havendo dificuldade financeira de adimplir a sua conta de luz, porque há até a questão só do consumidor que deve a conta de luz. Poxa, mas a luz subiu tanto que eu não estou conseguindo pagar. Aí ele vai lá na empresa de energia elétrica e repactua. Quando ele percebe, ele já está com 3 acordos com a empresa de energia elétrica. Só isso lhe garante o direito a se favorecer da lei do superendividamento. Olha, então vou lá. Enel, seguinte, eu só consigo pagar aqui para você R$ 30 por mês, porque meu mínimo existencial será comprometido se eu te pagar mais. Né? E Boa ele vai. dica, gostei. Gostei bastante dessa dica. Aliás, gostei da entrevista toda, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando, Ai, que doutora. pena. Que pena, tá vendo? Só o bate-papo vai, a gente acaba nem sentindo o É tempo que passar. você é ótima, Ângela. Obrigada. 30 minutos a gente está aqui conversando. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui, por ter participado com a gente, por trazer tantas informações. Olha que eu já fiz muita matéria sobre superendividamento, mas você trouxe alguns insights novos que eu quero destacar nesse texto, de chamar a atenção para o consumidor disso, inclusive da conta de água, que já está aí repactuado um monte de vezes lá com a companhia, de repente, de luz, né, de água, seja lá o que for, e que, de repente, ele pode se aproveitar disso. Muito obrigada, espero te encontrar brevemente, porque adorei conversar com você. Ô, Ângela, eu que agradeço, você é uma querida. É fácil falar com você, fácil bater papo com você. Ah, Né? que Nós ótimo. aqui continuamos à disposição para eventuais outros esclarecimentos aí que você entenda necessário. Tá Tá bom. bom? E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a doutora Rosângela Maria de Almeida. Ela é advogada do escritório Montanhês Albuquerque. E o nosso tema foi sobre a lei do superendividamento e como você pode se beneficiar dela. Voltamos na próxima semana. Até lá.